Em instantes, mais um episódio do Escúcilcast, que tem o apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross training. Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star Art, móveis e decorações. Olá, eu sou Moisés Escúcil e este é o Escúcilcast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Escúcilcast no YouTube e no Spotify e ativar o sininho das notificações. Além, é claro, de nos seguir no Instagram do Escúcilcast. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Você está vendo essas obras de arte aqui, fantásticas, que decoram o ambiente, a bancada do Escúcilcast? Elas são do escultor Bento Gonçalvense em pedra Mauri Menegotto e da ceramista Cláudia Giordani, do Ateliê Refúgio da Colina. Eles nos dão essa ambientação, esse clima legal aqui para o Escúcilcast. O episódio de hoje é para você que decidiu fazer a sua vida longe da sua terra natal, longe do lugar onde você nasceu. Você que enfrentou dificuldades, que passou por vários perrengues aí, mas que alcançou sucesso, ou que mesmo que tenha tropeçado, continua lutando para buscar o sucesso, buscar uma vida melhor, para recomeçar. E ninguém melhor para falar disso do que um cara que saiu do Ceará e veio para Bento Gonçalves fazer a sua vida. E não é por nada que eles conhecem esse cara por Ceará, mas o nome dele é Manuel Aguiar Nobre, o Ceará. Tudo bem, Ceará? Que prazer te ter aqui com a gente, cara. Tudo bem, Escúcio. Obrigado aí pelo convite, primeiramente, participar do teu programa, Escúcilcast, né? Isso aí. Que legal. É uma história legal, acho que nós podemos explorar bastante, porque são mais de 33 anos de Bento Gonçalves, realmente cheguei há muito tempo a essa cidade maravilhosa, do qual eu amo, onde eu construí a minha família, construí a minha história toda em Bento Gonçalves, então é uma alegria estar contigo. Que legal, cara. Eu acertei, né? Manuel Aguiar Nobre, é isso aí? É verdade. Poucas pessoas em Bento, apesar da gente ser bem conhecido, graças a Deus, em Bento Gonçalves, sabe que o meu nome é Manuel, né? Uhum. Até dentro da minha própria empresa, se tu chegar lá e pedir pelo Manuel, tu vai ter dificuldade de falar comigo. O cara fala o senhor Ceará. Chegou... Ceará. Legal. Cara, me diz uma coisa. Tu saiu do Ceará. De qual cidade do Ceará tu saiu? Eu sou de Quixadá, eu nasci em Quixadá. Quixadá é uma cidade do sertão central do estado do Ceará. Mas, na verdade, eu sou do interior, vamos lá polemizar um pouco, do interior de Quixadá. Certo. Tá? Para guardar as proporções, ou para ter proporção assim, seria do interior de Santa Teresa, vamos supor. Poxa assim. Vida. Né? É um lugar que está inalterado desde quando eu saí, eu tenho 55 anos, e estive lá há 2 anos atrás, onde eu nasci, onde a minha família vivia, e alguns parentes ainda vivem nesse local. Não tem água, não tem luz, né? O pessoal vive naquele sofrimento total, uma coisa que pertence a nós brasileiros, e o Brasil às vezes não conhece, né? Toda essa imensidão de território que nós temos, e tem situações que, felizmente ou infelizmente, é da onde eu vim, que hoje eu saio daqui e vou lá, e eu não sei como é que eu saí de lá, Escúcio, nem sei. E eu me pergunto até hoje como é que eu consegui sair de lá, porque a maioria das pessoas da minha época, crianças da época de colégio, 90% não conseguiram sair. Estão ainda muitos lá.
infelizmente não estão mais por uma série de outras coisas que aconteceram, mas não tiveram a menor chance de sair. Não que eles não... E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade e consegui sair. E estamos aí em Bento Gonçalves muito feliz. Veio com 21 anos para cá, isso? Cheguei com 21 anos. 21 anos. Exatamente. E o que te levou assim, qual foi digamos assim, a gota d'água, tu dizer, tu morava com os pais, enfim, teus pais eram vivos, e dizer, pai, mãe, tô indo embora, o que aconteceu, como é que isso aconteceu? O que tu fazia lá também? Tu trabalhava na roça, no interior? Isso totalmente no interior, na roça, né? Eu sou de família muito pobre, meu pai muito pobre, meu pai tinha, né, uma profissão lá do Nordeste que é a profissão de vaqueiro, que é pouco difundido aqui, poucas pessoas sabem o que é isso, né? O vaqueiro é exatamente aquele senhor nordestino que se veste todo de couro, que entra naqueles espinhal lá. Tem aquele chapeuzinho tudo também. de couro. Então, o meu pai era um bom vaqueiro. Era um bom vaqueiro e morreu sendo vaqueiro, porque ele trabalhou a vida inteira só com isso, né? E é importante até eu salientar isso para ti, como é uma cultura totalmente diferente dentro do nosso Brasil, eu gosto de salientar essa situação. O povo nordestino, ele é um pouco diferente, a questão relação pai e filho, né? Eu estou falando isso da cultura nordestina do interior. Claro que a capital já é diferente, mas eu estou falando lá da minha cultura, que hoje ainda é assim, mesmo toda a modernidade, internet, que lá poucas pessoas no meu interior têm essa possibilidade de ter. Mas os pais já têm o filho já com essa consciência, que quando o filho, né, ele não quer, eu vi sempre isso do meu pai, eu não quero que tu tenha a vida que eu tive, o que eu tenho, né? Mas eu não entendi absolutamente nada, porque a minha vida... Porque aquela era a tua vida. Era a minha vida. Tinha irmãos? Sim, tem. Nós éramos em 5, tem um irmão mais velho, ele é falecido, e nós somos em 4, vivo, graças a Deus. Meu pai faleceu fazem 8 anos. Lá, a minha mãe tem 86 anos, é uma maravilha, vem me visitar aqui, pega o aviãozinho lá, vem bater em Bento, e eu vou buscar ela. Ela mora em Quixadá agora, não está mais no interior lá. Ela não mora mais no interior, certo. Ela já está com a minha irmã na cidade, então é uma vida já diferenciada daquela época lá. Então a gente os pais têm essa, né, de querer expulsar, no bom sentido da palavra, expulsar os filhos, porque sabe que ali não tem muito futuro, não tinha naquela época e até hoje, infelizmente, não chegou, né, essa possibilidade para quem é da minha região que eu estou falando. Tá? Então eu tinha essa consciência que eu tinha que fugir, que eu tinha que sair. Tá? Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu saí de casa, né? Inclusive até parece com aquela música, o dia que eu saí de casa, meu pai também era Francisco. Poxa vida, cara. Né, às vezes quando canta aquela música, eu lembro disso. E eu lembro o dia que eu decidi que eu ia sair de casa, que era uma necessidade, e eu ainda não tinha 18 anos, eu tinha 17 anos de idade quando eu saí da casa dos meus pais. E ele não me disse não. Eu vi que ele chorou. Meu pai era um sertanejo muito duro, aquele sertanejo que eu nunca vi ele chorar, eu nunca vi ele reclamar. Sabe? Mais fechado, muito mais reto, nunca, né, uma coisa que às vezes eu falo para meus filhos hoje, né, que eu não lembro nunca meu pai ter me dado um beijo, um abraço, mas eu sei que ele me amava muito mais do que eu posso imaginar, o que ele demonstrava, não tenho nem dúvida disso. Mas eu lembro quando eu saía, minha mãe chorou muito, e meu pai, ele ficou reto perante a mim, eu só vi que saiu uma lágrima, e eu peguei o pau de arara e me fui para Fortaleza, sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém, não sabia para onde ia, porque eu tinha notícia na época que o pessoal que saía do sertão ia para Fortaleza, chegava na rodoviária da capital cearense, tinha alguém recrutando para dar trabalho. Até essa época, tu nunca tinha pisado fora lá do sertão. Sertão, né? Tu nunca tinha embarcado para ir para outro lugar. Para lugar nenhum. Eu nunca tinha tomado nem água gelada na minha vida. Eu nunca tinha visto o que era uma pedra de gelo. Nada. Eu nunca tinha botado o dedo numa tomada, numa luz. Com 17 anos. Até os 17 anos. Até os 17 anos. Nunca tinha ligado ou desligado uma luz. Nunca tinha dormido numa cama. Eu dormia de rede até os 17 anos, eu e toda a minha família, e a realidade de muita gente lá, né?
Foi para Fortaleza. E fui para Fortaleza. Já foi um choque ali, né? Porque, poxa... Uma coisa, acho que é destino, um instinto, né? Um instinto. Eu vou levar como fosse um instinto. Eu tinha aquele instinto, sem saber para onde ia e o que ia acontecer, mas eu tinha aquele instinto. Alguém tinha falado alguma coisa que chegasse nessa rodoviária, que alguém estava lá esperando para dar trabalho. E foi assim que eu fiz. Peguei aquele ônibus, sem dinheiro no bolso, nada. Foi sozinho lá da família? Ou algum irmão? Não, só com juntamente com um amigo. Ah, um amigo. Né? Dali amigo da mesma localidade? Da localidade. A gente frequentava o colégio, naquela jogo de futebol, e eu falei, não, vamos embora, não vamos ficar aqui, eu quero ir. E ele, a gente se unindo e saímos junto. Coincidentemente, ele tem, né, que ele é vivo hoje, é o mesmo nome que eu, o primeiro nome, Manuel também. Era dois Manuel. Certo. Dois Manuels. E chegamos em Fortaleza, na rodoviária, aquele mundo, aquela coisa louca, Escúcio, assim, que eu nunca tinha visto. Desceu aquelas duas crianças lá e ficamos olhando um pro outro. Vamos esperar agora, o que vamos fazer? E um rapaz num táxi lá chegou e disse, mas o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão aqui, faz 2, 3 horas, vão para onde? Não, que nós pedimos atrás de trabalho, uma coisa assim, uma coisa muito infantil. Enfim, e as pessoas, para não alongar muito, ali esse próprio taxista começou a se preocupar, tá? Se preocupar. E realmente, de vez em quando, vinha alguém de algumas empresas, que o pessoal do interior ia para a cidade, e eles vinham, mas era uma coisa, não era um... Que não tinha certeza nenhuma. Não, mas enfim, através desse taxista, ele conseguiu alguém para nos tirar dali. E essa pessoa nos levou dizendo que ia nos conseguir alguma coisa para fazer. E para terminar assim, meu assunto, na verdade ele não conseguiu. Por quê? Até porque a gente era muito jovem, a gente não sabia fazer nada, eu não sabia fazer nada senão arrancar toco, mexer com a enxada, machado, foice, essas coisas que é coisa de sertanejo mesmo, aquilo que a gente fazia. Né? Mas ele nos levou para um bairro chamado, em Fortaleza, um bairro que visito até hoje quando vou lá, um bairro chamado Henrique Jorge. Né? E chegamos lá, acampamos numa casa, num espaço, numa casa, na frente de uma pessoa lá, uma pessoa que a gente não conhecia. Mas o cara nos deixou lá, porque ele levou lá numa empresa e a empresa não quis. Também não ia levar para casa dele. Nós ficamos lá daquela empresa e tinha essa casa, se aproximamos. Enfim, acabamos fazendo amizade. Esse senhor... que foi quem nos conseguiu um trabalho. Né? E o meu primeiro trabalho em Fortaleza, eu nem tinha 18 anos ainda, tinha um senhor lá que vendia casa, e ele me deixava lá, se alguém viesse querer comprar aquela casa, botava aquela placa, vende-se, eu corria na casa dele chamar ele. Não tinha telefone, não tinha nada. Telefone, nada. Então esse foi o meu primeiro contato com o trabalho, foi esse, em Fortaleza. E como é que tu saiu? Bom, depois lá tu trabalhou um tempo, e daí como é que tu resolveu vir pro sul, cara? Pra Bento Gonçalves. Como é que tu veio parar em Bento Gonçalves? Essa história aí é a curiosidade, né? Como é que o cara sai lá do sertão e como é que veio exatamente parar em Bento? Foi porque tu foi com 17 e então 4 anos depois tu veio pro sul, com 21, 3, 4 anos depois? Eu cheguei lá, que ia fazer 18 anos, uns 3 anos. Né? Uns 3 anos. 3 tu anos veio já pra tava cá. Aqui. Tu veio direto pra Bento? Direto. Alguém conhecia alguém? Eu vou te contar essa história um pouco, então. O que acontece? Eu acabei... Acho que tu foi o primeiro cearense a vir para Bento Gonçalves. Sim, eu acredito que sim, né, cara? Principalmente da forma que eu vi. Poxa, vamos lá, então, essa eu quero ouvir. Porque é natural e normal, né, como eu tive o instinto de ir para a rodoviária de Fortaleza, também está no nordestino esse instinto de ir para onde? Para São Paulo. É verdade. Tá? Isso é o instinto, tem que ir para São Paulo, segundo seria o Rio de Janeiro, né? Porque isso no Nordeste era muito forte, mas aí já mexe muito com artista, queria ser cantor, vou para o Rio de Janeiro, quero trabalhar, vou construir São Paulo, tal, essas coisas. Mas, na verdade, aí eu tenho que voltar um pouco nesse primeiro trabalho, e esse rapaz que me colocou para vender casa, para cuidar dessas casas lá, ele tinha uma agência de propaganda, esse senhor. Ele tinha uma agência de propaganda no bairro mais chique de Fortaleza, que é o bairro Aldeota.
Aldeota. Aldeota é o bairro hoje, sempre foi, o bairro, seria Avenida Planalto de Bento Gonçalves. É Beira-Mar, não? Nada a ver. Não, também parte, mas não é o foco lá do bairro Aldeota, não é o mar, é os investimentos, é o poder econômico, é muito forte. E ele tinha uma agência de propaganda. E eu acabei vendendo essas casas que ele tinha, acabou ele vendendo e ele observou em mim alguma coisa e disse, cara, é o seguinte, tu não quer ir trabalhar lá na minha casa, limpar a minha piscina, fazer essas coisas, cortar grama e tal, depois que terminou aquele serviço provisório. Mas eu digo, mas seu José Raimundo, mas que alegria, com certeza, imagina. E fui para casa do cara e ele tinha um quartinho lá, onde guardava as coisas, eu me arrumava por ali, Escúcio. Ficou morando no quartinho esse. Sim, me arrumava por ali. Que tava bom demais. Porque Jesus, uma baita casa, uma baita piscina, tu entendeu? E eu fazia aqueles trabalhos. E eu sempre digo, né, a gente tem que ter sorte, tem que ter coragem, tem que ter persistência, né? E eu acho que tudo isso eu tive e tenho, sabe? Tenho. Então, e eu fiquei na casa daquele senhor, um homem muito rico, muito bem. E eu acho que devo ter ficado uns 45 dias, não muito mais do que isso lá. Aí um dia ele chegou e ele me diz uma coisa, tu não gostaria de trabalhar na minha empresa? Não falou o que era? Eu digo, claro, seu José Raimundo, imagina, como é que eu não vou querer trabalhar, é tudo, porque às vezes também as pessoas me perguntam, mas tu tinha que projeto? O projeto, no meu caso, e da maioria das pessoas que saem de lá, não tem, o cara quer trabalhar para comer, viver, diz, eu estou empregado, não quero saber, não se pergunta quanto ia ganhar, nem nada. E ele me fez a proposta porque, acho que você conhece esse termo aí, contínuo. Te diz alguma coisa? Essa profissão que tinha? Antigamente tinha uma profissão, isso era muito direcionado a jovem, muito direcionado a jovem, que chamava contínuo. Eu tenho na minha carteira assinado como contínuo. Contínuo era o que naquela época? Tu tinha esse escritório, uma agência de propaganda, que era o caso, a agência dele, certo. E eu ia lá para servir os cafezinhos, fazer a limpeza se cair um cigarro e pagar uma conta de luz no banco para ti, para os funcionários. Uma espécie de um office boy, que na época seria era por isso. aqui, hoje ficou moderno. Fazia um pouco de tudo dentro do escritório. Ficou moderno, virou office boy, mas antes o office boy era contínuo, era o nome dessa profissão. E eu fui fazer isso. Feliz da vida. Muito feliz. Tá? Então, aí sim, aí eu comecei a voar. Eu comecei a voar porque é o seguinte, eu atendi aquele escritório e tudo mais um pouco. Né? E como era uma agência de propaganda, fazia muito... Desculpa te interromper um pouco. Tu sabia ler e escrever? Sim. Porque tu tinha estudado lá no sertão. Sim, sim, isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação dos meus pais, isso sim, eles fizeram de tudo, mas a gente tinha muito precário, mas sim. Tinha. Tá? Muito precário, mas eu tinha, naquela época lá, eu tinha terminado, quando eu saí do interior, eu tinha terminado a 7ª série. Não, tu já estava com o ensino fundamental quase completo. Quase completo, mas dentro era triste. Era triste, era muito triste, né? Então, aí eu completei meus estudos, a 8ª série, fiz o 2º grau, já depois... Lá em Fortaleza. Sim. Aí, comecei nessa agência de propaganda, aí eu voei, porque essa agência de propaganda, ela fazia na época de comercial, tu é jovem, né? Bastante jovem, tu não lembra. Mas uma agência de propaganda, naquela época... Tu tem 55? 55. Eu tenho 10 a menos, 45. Mas faz uma grande diferença, isso é impressionante como faz uma grande diferença. Eu sou da época de uma agência de propaganda que se escrevia jornal com letra 7. Nós colava letra por letra para fazer uma matéria. Tu entendeu? A gente gravava um comercial vamos dar um exemplo. Uma vez eu vi, a Sônia Lima foi lá gravar, era uma fita desse tamanho, uma fita cassete desse tamanho. A gente gravava aquilo e a gente eu levava para a televisão, porque eu era o contínuo, eu levava correndo aquilo, mas eu recebia dinheiro para ir de táxi. Isso é uma coisa que marcou bastante a minha vida e fez uma grande diferença, porque foi um começo de tudo. Então, vamos supor, da onde eu trabalhava na minha agência, para a TV Verdismari, que é filiada da Globo. Ainda aparece hoje em dia, tu vê bastante TV. Vamos supor que daria 3 quilômetros. Então a empresa me pagava um táxi para mim
E levar as fitas pra ir pra TV. Claro. E eu era um contínuo, era um guri muito novo. Eu pegava aqueles, me davam em mão o dinheiro. E eu saía correndo, e entregava, chegava lá todo suado. E as pessoas viam isso. E eu guardava o dinheiro, porque o dinheiro era meu. Eles me davam para mim levar a fita. Eu fazia isso já. E aquilo eu comecei, e eles começaram a ver que eu tinha muito interesse em fazer as coisas. E fui tendo uma oportunidade dentro daquela agência. E enfim, aí foi o começo de tudo. Aí que eu quero chegar, porque que eu vim para Bento. Eu já trabalhava, então, nessa agência, e a agência era próxima da Beira-Mar. Ainda existe essa agência? Não existe mais. Não sabe. Não, eu acredito que não exista mais. Era Dínamo Comunicação. Ela era uma agência com redatores, com... Sim, era bem estruturado. Se não era a melhor, seria a segunda melhor da capital na época. E aí foi aí eu conheci Tom Cavalcante. Que legal. Trabalhei com Zé Dumont. Que legal. Na época trabalhei, né? Ele trabalhava, eu era contínuo, mas enfim. Então tive essa oportunidade. Então, como era próximo da praia, e eu saía da agência de propaganda, quando eu estava de folga, e eu ia dar uma caminhada na praia. E um belo dia, encontrei uma pessoa na praia, caminhando e tal. E me chamou muita atenção, mas nada de... Só chamou atenção, porque nós, nordestinos, para mim naquela época, hoje as coisas já até mudaram, mas na época, assim, a gente, tanto levar sol, a gente é mais escurinho, e as pessoas que vão do sul para nós lá, nós chamamos de galega ou de loira. E quando a gente tem essa visão, a gente fica muito encantado. É diferente, né? A diferença. Muito diferente. Tá? Então a gente fica encantado, não era nada, encantado pela pessoa diferente. Sim, entendi. Tá? E aí conheci uma pessoa que estava de Bento Gonçalves, de férias, e estava 15 dias de férias lá em Fortaleza. Aí eu comecei, a gente acabou se conhecendo, fazendo amizade, e desses 15 dias ela ficou, acho que 2 anos, quase 3 anos em Fortaleza, não veio mais embora. Ficou direto, foi para as férias e ficou. Ficou lá. Aí foi a causa, aí, enfim, a gente acabou tendo um envolvimento e nasceu a minha filha, Débora, a minha filha mais velha. Ela engravidou. E assim, tudo isso lá. Sem tu nunca vem para Bento? Não. Só sabia sobre Bento por causa da... ela me fazia alguns comentários, mas ela falar de Bento para mim, falar de Porto Alegre, falar de São Paulo, a mesma coisa, não tinha nada. Nem imaginava. Não, escuta. Imaginar que esse frio, essa chuva, essa umidade. Mas é uma terra linda, né? Claro. E enfim, mas aí a família dela também aqui ficou difícil, né? Uma menina sai daqui para ir para Fortaleza e de repente se envolve com alguém, não volta, e foi uma loucura, né? Eu imagino hoje, sabendo a loucura que foi. Mas quando ela disse, não, mas aí eu não vou criar minha filha aqui, não. Ela pegou o ônibus e disse, eu vou visitar minha família. Não voltou mais. Com a filha. Veio embora. Veio. Aí tu ficou lá. Aí eu fiquei lá, mas aí não deu certo. Não aguentou. Não, aí eu vim atrás. Logo em seguida. Sim, assim que deu, eu vim para Bento, de ônibus. Deu 5 dias de viagem, assim. Entendeu? Então, a situação, o motivo de eu estar em Bento. Digamos, tu veio sozinho até certo ponto, mas tu tinha pelo menos uma referência, assim, que era essa pessoa. Sim. Né? Sim. Bom, vou para lá, pelo menos um norte eu tenho. Não, sim, até porque... Mas isso não te facilitou muito. Não foi fácil chegar aqui. Não foi chegar aqui, já ter a pessoa, tudo certo. Não, isso foi difícil. Porque, assim, primeiramente, né? Tu lembra do dia que tu chegou? Como é que era? Era de noite, era de tarde, era frio, era calor? Era um dia, eu cheguei, era mais ou menos 1h da tarde, de um dia não era inverno, que eu cheguei em frio. Em janeiro. Tá? Mas era um dia, ontem, eu estava lembrando, era um dia igual a ontem, com muita chuva e muita cerração no mês de janeiro. E quando eu cheguei na rodoviária, que eu vi Bento assim, e vi aquilo lá, eu não entendia nada. Eu não sabia o que era, se era fogo, que tinha fogo na cidade. Nunca tinha visto cerração na vida? Coisa muito maluca, assim. Mas aí eu tinha o endereço dela ali, onde morava, e não era muito longe, ali na rua Ângelo Salton. E, enfim, aí foi uma guerra grande. Aí daí pra cá a guerra pegou. Aí o bicho pegou. Imagino, cara.
entendeu? Era coisa, até assim, uma coisa que eu entendo perfeitamente, e se fosse eu, agiria da mesma forma. Uma pessoa estranha, né? Tu chega numa casa, nós estamos falando de 33 anos. Uma família italiana? Totalmente. Cultura italiana, Totalmente muito italiana, reservada, com a coisa muito fechada. Totalmente. Aí chega uma pessoa sem, como se diz lá no Nordeste, sem eira e nem beira. O que está fazendo aqui? Por que veio para cá? Já começa incômodo, uma né? certa desconfiança, né? Com Qual é que tu vai fazer? Com certeza, né? Aí, Escúcio, mas Deus tinha algo guardado, Deus, né, eu sempre digo, né, a minha mãe é tão religiosa, ela reza tanto, que sempre que eu falo dela e eu digo isso para ela, tu entendeu? Tem que ter proteção, eu acredito muito nisso, porque, tu entendeu? É Deus no caminho, sabe, para acontecer tudo isso. Aí tive toda aquela dificuldade normal de, né, a questão eu não gosto nem de tocar, mas o pessoal acaba usando, porque é preconceito, alguma coisa. Não, eu acho que é proteção, sabe? Hoje eu vejo, se na época de repente eu achava, não, eu não vejo isso hoje, é uma proteção natural, que nós como família temos que ter, proteger a nossa família, proteger a nossa cidade, né? Isso é uma proteção. Né, que muitas vezes as pessoas confundem com, porque isso aí é preconceito. Não, cara, é precaução mesmo. Né? E o pessoal aqui hoje e antigamente, há 33, muito mais, né? Então, a minha vida não foi fácil, porque eu não tinha um emprego, tá? Eu não tinha emprego, não tinha um centavo. A minha filha de meses, vamos supor, a menininha pequenininha, o pai chegando e trazer o quê? O leite. Totalmente. Aí ficou mais uma criança. Eu dependia deles, pelo menos para comer, como a minha filha. Eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha nada. Natural, tu entendeu? Que a família, não, o que esse cara tá fazendo? Só me falta, tal, vai trabalhar. Né? Eu vi isso, né? Muitas vezes, de chegar e dizer, tu que mora aí, consegue um emprego aí para mim? Tu conhece as pessoas? Tu não tá trabalhando porque tu não quer? Porque trabalho aqui é o que não falta. Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Verdade ou mentira? Verdade. Mas não para mim naquela época. Por quê? Eu até posso explicar para você entender e o telespectador também entender. O seguinte, naquele momento, quando eu cheguei aqui em Bento, estava tendo a migração do pessoal do interior do Rio Grande do Sul para cá. Alpestre, Planalto, cara, tava chegando essa gente, mas eu não tinha essa consciência. Cassal, aquela região toda aí. Eu não tinha essa consciência, tive essa consciência depois. Nessa época tava se formando muito do Santa Helena, Santa Marta, isso aí. Tudo. Isso aí. Então eu ia para disputa de emprego. Vamos dar um exemplo, eu ia não vou citar nome de empresa, mas eu ia nas empresas grandes, que até hoje tem fila de pessoa para trabalhar lá, eu ficava na fila. Porque antigamente não tinha currículo, né? Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada. Manda um WhatsApp, tu vai lá, se tu quer, tu vai lá. Chega de madrugada, porque o fulano de tal que cuida do RH, ele vai chegar, nós chegávamos 5h30, sei lá, da manhã, ele chegava lá às 7 horas, 7h30, ficava de pé, bom dia, uma coisa mais ou menos assim. Como é que é teu nome? Fulano. Vai da onde? Sou de Planalto. Passa pra lá. Tu é da onde? Eu sou de Quixadá. Passa pra lá. E lá se eu na fila. É Quixadá? Não, aí eu não falava porque... essa é a questão. Eu não falava Quixadá porque também não ia entender. Fortaleza. Mas, não, eu também foi um erro. Devia falar de Fortaleza. Eu falava que Ceará. Aí o rapaz chegava, o senhor chegava até a mim e... Como é que é teu nome? Manuel. Mas ele já notava que era, né? Claro. Aí... Tu é da onde? Do Ceará. Bem assim, né? Tu é da onde? Isso. Tu é da onde? Aí eu disse, sou do Ceará. Aí ele botava com a mão direita, ele apontava, vai para ali. Era uma outra fila. Outro lugar. Isso, em várias empresas era assim. Então. Isso. Aí entrava, tal, aí vinha outro que não estava dentro do padrão, vai para ali. Então terminava ali aquela entrevista, vamos supor, entrevista, aí entrava lá uns 10, 12 para aquele lado,
Já começava, já estava trabalhando, já estava empregado. Mas eu ficava naquela outra fila. Isso aqui é uma coisa que me machucava bastante na época, mas eu entendo, porque era curiosidade. Aí ele dizia, ó, vocês, infelizmente, não vai ter, passa, quem sabe, outra hora, passa aí. E a gente ia, tinha lá 4, 5, a gente dava as costas. Quando eu dava as costas, o cara, ei, você ali, do Ceará, volta aí. Mas o que tu tá fazendo aí? Aí começava o interrogatório. Eu queria saber mais sobre o Ceará do que sobre o emprego. Mas por que eu estava fazendo? Por que eu estava aqui? Então sempre virava, as minhas entrevistas, a tentativa de emprego aqui em Bento na época, virava no interrogatório, por curiosidade da pessoa, porque não era comum, e eu também tivesse lugar dele, eu faria a mesma coisa. Entendeu? Então, sempre terminava nisso. E para encerrar a questão de emprego, nunca consegui um emprego em Bento. Mas falavam contigo, fazia todo o interrogatório. Sim. Foram várias vezes assim? Muitas vezes. Em várias empresas? Em várias empresas. Marcelo, esse barulho é do quê? É que eu tô... Tá, deu. Vamos lá, toca a ficha. Vamos lá. Então, é isso aí. Então, nunca consegui, infelizmente, o emprego. Era tudo o que eu queria. Mas tu vê, né? É uma coisa interessante agora te vendo falar, né? Que a gente falou, o preconceito. Não, por esse ponto até não tinha, porque os caras queriam saber de ti, conversavam, mas não tinham emprego. Não Pelo menos num primeiro momento. Mas é porque eu não tinha a menor chance. Tá? Tu não tinha também qualificação para daqui a pouco? Não tinha. Me diz o seguinte, hoje eu sou empresário, tá? Hoje eu sou empresário. Depois nós vamos falar sobre isso, como é que tu chegou. Tá. Se eu fosse também fazer essa escolha para trabalhar na minha empresa aqui em Bento Gonçalves, eu iria pegar um cara lá do Ceará ou ia pegar um cara de Alpestre? Eu ia pegar o cara de Alpestre. Tu tá me entendendo? Até porque não tinha como... Mesmo que eu tivesse qualificações ou qualificação na época, eu não tinha como explicar, porque não abria-se essa oportunidade. Tu entendeu? Porque eu não tinha a menor chance. Aqui, o pessoal ali de Alpestre, ali, os poloneses, os alemães, os caras com as mãos enormes, os caras olhavam para mim, os caras trabalhavam feito um leão. Tu entendeu? Essa gente chegou aqui mordendo, querendo trabalhar entendeu? E construir tudo isso aí. Tu entendeu? Esse pessoal chegava, então, essas empresas aí. O crescimento dessas empresas deve tudo a essa gente que chegaram do interior, como eu era do interior. Também muito com uma mão na frente e outra atrás, né? Exatamente. Cara? E os caras fizeram e aconteceram, tu entendeu? Tem que ser um orgulho para Bento Gonçalves, tá? Essa migração quando veio para cá do nosso interior do Rio Grande. Isso foi muito importante para a indústria do nosso município, o crescimento de Bento Gonçalves, que cresceu demais, tu entendeu? E essa gente hoje, a maioria dessas pessoas quase que a maioria dessas pessoas que naquela época estava lá na fila comigo e eles levavam vantagem sobre mim, hoje eles são empresários também. Tem muita gente que começou lá e hoje são donos de empresas grandes, empresa média, empresas pequenas, tu entendeu? E estão dando emprego, tu entendeu? Eu não tive essa oportunidade de ter esse conhecimento, essa oportunidade pelas empresas de Bento. Eu tive que, como eu não quis fugir de Bento, né? Não é essa história de Caxias, eu não quis fugir para Caxias, então não é essa, mas eu vou ficar, é aqui que eu vou ficar, minha filha está aqui, eu não vou fugir, eu vou ficar, tu entendeu? Então eu dei meu jeito, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tive que dar meu jeito, se eu não conseguir de um jeito, eu tive que ir para outro jeito. Qual é que foi? Ir para a rua, trabalhar, com o quê? Com venda. Que venda? De vender o quê se tu não tinha nem um centavo? Eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Eu não tinha dinheiro para ir para São Roque, eu não tinha. Isso para mim não é uma vergonha, é um orgulho, porque eu trabalhei muito. Quando eu tive a oportunidade, trabalhei o máximo que eu pude. Dentro dos meus limites, eu fiz o máximo que eu pude. Tá? Hoje eu me sinto um homem totalmente realizado, porque dentro das minhas condições eu fui o máximo que eu pude. Eu sou ainda jovem, mas eu sei que eu fiz o máximo. Isso eu uso de exemplo hoje para os meus filhos. Tá entendeu? Tem quantos filhos, Luiz? 5. 5 filhos. 5 filhos, é. Todas meninas, não? Não, eu tenho a Débora, que nasceu em Fortaleza, que é cearense. Que é a mais velha. A mais velha, que cuida das empresas hoje para mim. Tem uma Maiara, que é dentista, né?
Tem o Emanuel, que é médico, está terminando medicina esse ano. Aí eu tenho um segundo casamento, aí eu tenho a Sofia de 9 anos e eu tenho a Alice de 2 meses. Né? Pô, essa 2 meses. Pequenininha, então é assim. Então eu fui pra rua, e eu fui pra rua como? Eu tenho meu irmão em Fortaleza, na época a gente falava com as pessoas por um orelhão. Tinha um orelhão em cada esquina de cada bairro, né? Não era em cada esquina de cada rua, cada bairro tinha um orelhão. Muitos não funcionavam. Então eu liguei pro meu irmão, e meu irmão mandou através de uma transportadora aqui de Bento, que era próximo lá de... Meu irmão tinha um acesso, e ele me trazia calcinha e sutiã de Fortaleza. Meu de favor, o pessoal da transportadora me trazia, e eu vendia na rua, eu saía na rua. Casa em casa? Vendendo. Foi teu primeiro trabalho aqui? Aí vendia, saía, batia, levava o sim, levava o não, tu entendeu? E uma coisa que me comove até bastante e me enche de orgulho. 2, 3 anos atrás, né, a gente estava num movimento político na cidade, e eu estava visitando uma família, e fui visitar uma família. Aí cheguei lá, tinha um senhor sentado lá, e eu falando, e ele sentado lá. Ele não me deu muita bola, ficou sentado, e eu falei com quem eu tinha que achava falar, e quando estava indo embora ele gritou: "Ei, vem cá, tu não precisa se preocupar", porque eu estava ali, naquele momento, atrás de voto. Ele chamou: "Vem cá, tu não precisa se preocupar com essa casa." Que bom, mas eu tô todo sem jeito, porque eu te conheço, eu te comprei sutiã para tu dar comida para tua filha. Poxa, eu lembro da história. Ele disse: "Eu lembro que te conheço. Eu comprei sutiã e calcinha tua porque eu sabia que era para dar leite à tua filha." O cara me demoliu. Me demoliu. Eu saí dali assim, rapaz, que eu digo, meu Deus. Então essas coisas que me dá muito orgulho, muita vontade de estar em Bento, muita vontade de ensinar as coisas boas para meus filhos. É o que eu tenho feito. E tu fez durante muito tempo isso aí, esse trabalho de vendedor de rua e tal? Foi algum tempo. Eu fiz isso por um período, não posso até te dizer quantos meses, mas não foi muito tempo. Não foi, porque aí eu comecei a fazer essas vendas, e tinha uma pessoa que hoje, né, que me deu uma oportunidade, não de empregado, mas como eu vendia as coisas na rua, e tinha uma malharia, no caso foi aí aqui no bairro Progresso, uma malhariazinha de moletom. O pessoal naquela época tinha as fabriquetas de moletom, fabricavam nos porão. E eu passava, a pessoa me chamava: "Tu não quer vender pra mim aí?" Eu já tava na rua. Mas claro, né? Então eu vendia algumas peças dele, não como empregado. Agregava as minhas coisas, aquilo lá, umas coisas muito simples, as máquinas, tudo muito simples, uma coisa muito simples. Mas eu saía vendendo, eu saía vendendo nas casas junto com meus produtos, mas como ele tinha um nicho de mais produtos, eu consegui começar a entrar em algumas lojinhas nos bairros de Bento, tá? Em algumas lojinhas eu chegava, com o teu produto lá e com o produto dele. Mas eu já tinha uma referência porque aqui é a malharia e tal. Claro, tu conseguia entrar com uma marca por trás daqui da cidade. E consegui fazer algumas vendas boas. Para minha estrutura, excelente, né? Porque eu entrava em algumas lojas, e lembro até hoje as lojas, se é um dia que tu entendeu? Passo até hoje, tu entendeu? Nas lojas, onde ainda tem loja ainda que eu vendia e continua aberta. Que legal. São Roque, aqui no bairro aqui da Penavinho, tu entendeu? Lojinha que continua, infelizmente não evoluíram muito assim, mas continua naquele padrão, né? Da época. Certo. E vai indo, e eu vendi para uma loja, hein? Eu vendi para uma loja em Bento Gonçalves, e eu dei crédito, eu já conseguia dar crédito, porque o cara queria que eu vendesse, não tinha como ele me fazer, mas eu tinha que trazer, e essa loja ele conseguiu me dar um crédito para esse rapaz aí, né?
Comecei a dar um crédito para esse rapaz aí. E ele foi comprando cada vez mais. E ele ficou meio dependente de mim, ou da malharia, porque eu dei crédito para ele. Claro. E meu volume com ele era bom de venda. E era uma lojinha aqui no centro, muito próximo de onde a gente está. Muito próximo. Que depois eu vou falar o nome. Com certeza, muita gente vai saber disso. Nessa época tu sentiu assim, tô estruturado. Acho que daqui eu não volto, eu não vou para trás, eu vou para frente, eu vou progredir. Ou tu nem parou para pensar nisso? Não. Só trabalhar, vou trabalhar. Só curiosidade, tu já contou essa história na imprensa, em algum lugar, ou é a primeira vez que tu tá falando assim mais abertamente sobre tudo isso? Porque eu acho legal isso para inspirar pessoas que às vezes tu acha que tá tudo perdido na vida, né? Cara, sempre pode recomeçar ou ter um novo começo ou buscar uma alternativa, né? E essa tua história, ela é rica nisso, né? De perseverança, de persistência, de força de vontade, né? Escuta, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse assunto, mas de uma forma diferente, né? Nós estamos agora aqui falando de uma forma muito mais aberta, muito mais direta, com mais espaço, tu entendeu? Dessa forma, não. Tá? Com os mínimos detalhes, como eu estou sendo detalhista na conversa, não. Tu entendeu? Mas eu sei que, assim, tem muita gente, tem curiosidade, é como eu te falei, né? Hoje, o pessoal me encontra, eu te encontro, o Ceará, o pessoal me conhece, a maioria das pessoas hoje me conhece pela o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, o que eu construí, não como eu construí. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, e como eu construí, né? Isso é muito importante para mim, é uma coisa talvez que eu tenho orgulho. Nem funcionários teus saibam assim, com esses detalhes. Não. Até a gente tem alguns videozinhos, mas não com esses detalhes de informação, né? Não com esses detalhes de informação. Então, assim, ó. Aí, voltando lá à questão da loja, que eu comecei a dar um certo crédito para ele, responsabilidade minha, olha o tamanho da responsabilidade. Mas eu, respondendo também a tua pergunta, não, eu não tinha uma preocupação que eu queria ter loja, eu queria ter trabalho, eu queria ter no final do dia ou no final do mês algum dinheiro, que era a minha educação. Era a minha educação, a educação que eu recebi dos meus pais, né? Ela foi muito limitada, mas uma educação muito... o que mais me valeu até hoje, sabe? Eu consegui fazer uma faculdade, sou o único filho da família que tem curso superior, sou eu. Eu não sabia. De que tu fez? Sou formado em processos gerenciais. Legal, cara. Pela Universidade do Norte do Paraná. Então, assim, consegui fazer, não que eu precisasse, até porque isso não me ajudou em absolutamente nada. Não, a faculdade foi maravilhosa para mim, mas eu fiz mais para uma questão de dizer, Tem um curso superior. Para o único da família, assim, tá? Claro, aí meus filhos já têm, mas eu da família, eu sou o único da família, assim, que eu conheço, da minha família, que tem um curso superior. Entendeu? Então, isso eu quis agregar, né? Eu comecei a fazer minha faculdade e eu tinha 44 anos. Você entendeu? E foi uma experiência fantástica para mim, porque esse processo gerenciais, ele é como for a administração de empresa, é o mesmo. Então eu fui lá discutir com toda a experiência, com todo o know-how, com todo o conhecimento, eu fui lá discutir com meninas de 22 anos, 23 anos, tu entendeu? Cheio de teorias e eu cheio da prática, a experiência. Foi muito bom, foi muito bom. Com certeza. Isso foi muito bom. Mas aí, voltando um pouco, aí eu, nessa malharia, um dia elas me chamaram lá e disse, olha, nada contra ti, tá tudo certo, tu nos ajudou bastante, mas infelizmente, isso o marido, porque a malharia era de uma senhora, e o marido dela que me chamou, mas infelizmente acabou a festa aqui. Ele era de uma transportadora, uma pessoa que até hoje tem família, tem transportadora, meus amigos, gente. A festa acabou, assim, porque eu fiz um levantamento. O pessoal aqui é muito controlado, né? O pessoal aqui é muito real, as coisas, muito justo, tu entendeu? Então o cara me chamou e disse, olha, eu fiz um levantamento e a minha esposa está cuidando desse negócio, só que eu fiz um levantamento, tudo que ela tem aqui, tudo, essas maquininhas, esses moletons, esses negócios aí, não paga um terço do que ela deve. Não paga um terço. Então tá falido o negócio. Então tu tá
fora e eu vou fechar isso aí, não sei nem o que vou fazer. Vou tirar lá dos meus negócios e vou pagar e vou encerrar esse negócio aí. Não tem, sem futuro. Cara, eu saí dali porque o meu foco tava ali, né? Fui pra casa. Mas pensa, Morava de aluguel nessa época? Não. Já tinha tua casa? Não, eu não tinha, mas era da sogra. Ah, tu morava com eles. A minha sogra... Tu morou com eles? Sim, então, sim. Aí eu morava lá. Aí vim muito triste e tal. Mas aí no caminho, me surgiu uma ideia. Sabe? Coisa, destino, não sei, mas assim, eu tava caminhando, um menino, eu era muito jovem, não tinha projeto de vida, não tinha nada. Mas quando o cara me falou aquilo parece que era o fim do mundo para mim no primeiro. E daquilo foi, na verdade, uma coisa muito boa que aconteceu comigo. Ele ter me falado, porque antes de eu chegar em casa, eu tive uma ideia. Eu disse, não, amanhã eu volto lá e vou fazer uma proposta pro cara. E voltei. No dia seguinte eu voltei. Ó, eu vim aqui e quero fazer uma proposta pro senhor. Que proposta? Não, o senhor falou que a tua empresa está quebrada? Quebrada, porque vamos dar um exemplo, tem R$1.000 de matéria-prima e deve 10 mil. Tá quebrada? Então vamos fazer o seguinte. O senhor coloca a empresa no meu nome, todas as dívidas no meu nome. O senhor não paga nada, coloca no meu nome. Já que o senhor vai ter um prejuízo danado aí, eu assumo tudo, deixa que eu pago as contas do senhor. Ele olhou pra mim assim, mas tu tá brincando? Cara tá louco. Tu tá brincando comigo? Tá louco. Tu tá louco? Como é que eu vou fazer isso contigo? Tu não era conhecido como Ceará ainda nessa época? Não tinha nada de Ceará. Era o Manuel. Manuel. Não, tu tá brincando comigo? Tu é louco? Não vou fazer isso contigo. Não, tá fazendo nada. Não, mas aí mata umas conversas pra lá, conversa meu. E eu atacando o cara. Põe no meu nome. O que? Dívida, né? Dívida, porque realmente o que tinha lá era dívida. E ele disse, não, mas para ele me descartar de leite, não, deixa que eu vou falar com o meu contador. E foi. Aí passou um dia, 2, ele me chamou lá. Cara, é o seguinte, ele deve ter falado com o contador disse, olha, esse cara é louco da cabeça, porque vai passar isso na conta, ele não paga, mas pelo menos é o seguinte, né, se tu passar o nome dele, que vai ficar devendo, livre. De tu pagar, aí enfim. Aí ele pegou e me disse, olha, mas eu não gostaria de fazer isso. Foi muito honesto, mas eu não sabia também o que eu estava fazendo. Eu só estava também um desesperado. Mas se você é de maior, eu falei com o meu contador, tu é de maior. Que vira. Tudo bem. Se tu quiser mesmo, quer. Aceito. E aí foi feito todo o trâmite que foi feito ali, tu entendeu? E aí assumiu o negócio, mas... E tu ficou com o mesmo nome que eles tinham? Manteve o nome comercial? Não. Não, eles então, não iam deixar, né? Uhum. E aí foi aí que surgiu a minha primeira empresa, que até hoje é ela. Até hoje. Que é qual? Delsul Confecções Limitada, que é a loja soberana, é Delsul, o nome da empresa. Ah, o nome, a razão social é Delsul. Sabe por que é Delsul? Eu acho que eu não falei isso nem para meus filhos ainda. Porque o nome da minha empresa, desde quando cheguei aqui, é Delsul. Porque quando eu cheguei aqui, que eu vendi os primeiros sutiã que eu vendia na rua aqui, sabe de quem era? Da Del Rio. Del Rio. Tinha fábrica de sutiã e calcinha lá em Fortaleza, no bairro. Del Rio, olha só. Del Rio. E eu pensei que, se eu vendo sutiã e calcinha da Del Rio e eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir Delsul. Se tem Del Rio, isso aqui é Delsul. Eu vou abrir Delsul. E assim foi feito. E a malharia passou a se chamar, então, com o tempo, Delsul. Beleza. Aí tinha as contas para pagar. Como pagar? E o maior fornecedor dessa empresa, na época, era assim, a gente tinha as malharias aqui, a gente ia para Santa Catarina, em Brusque. Muita gente fazia, ainda faz menos hoje. Mas naquela época a gente pegava o ônibus aqui, ia para Brusque, arrumava crédito lá, o cara dava, a gente pagava uma vez por mês, porque quando ia levava o dinheiro. Tu não ia com o Zélio, né? Viajei muito. Com o Zélio, com a Marga, com o Zélio, com muito. Mas aí já era muito Brusque, tempo bom, né? Aí a gente já estava em outra época. Depois, né?
Escúcio, e eu peguei e botei na cabeça que o maior credor da empresa do rapaz era lá em Brusque. Desse aí que tava... Eu assumia. Uma dívida era com o cara de Brusque, com a loja lá. Isso. Eu me meti dentro do ônibus aqui sem nem um centavo no bolso. E me fui para Brusque. Logo depois de ter assumido o negócio. Cheguei lá, chego na loja lá. Era muito jovem, falava muito, tudo meio sem desnorteado. Mas chego naquela loja de tecido, uma loja bonita. Aí eu quero falar com o dono. Vendedor, por quê? Como é teu nome? Não, disse que eu sou de tal lugar, da empresa tal, e eu preciso falar com ele. O cara de lá estava atendendo lá, me chamou lá 1 hora depois, eu não sei, entrei lá. Boa tarde. Pois não, senhor. Ele disse para mim, um senhor já de idade. Pois não, senhor. É o seguinte, eu comprei uma empresa desse jeito. Lembro que fosse hoje assim, eu comprei uma empresa lá em Bento Gonçalves e a empresa tem uma dívida com o senhor. Claro, do meu jeito da época falando. E ele botou as mãos assim em cima da mesa e ficou me ouvindo. Eu comprei uma empresa e a empresa tem dívida com o senhor. E eu vim aqui dizer para o senhor que eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Então, para o senhor não me protestar, não criar nenhum problema mais sério, porque eu vou te pagar. Eu vou te pagar. E ficava repetindo, eu vou te pagar. E ele me olhava, Escúcio, como tu tá me olhando assim. E essa lembrança não me sai. Não, mas eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Gente, parece louco de tudo quanto é louco. Mas eu vou te pagar. Era isso que eu falava. E levantei para ir embora. Olha só, o cara sai de Bento para ir a Brusque. Sem dinheiro. Sem dinheiro, falar para um cara que tá devendo que vai te pagar. Cara, aí levanta para ir embora. Quando eu tô indo bem, só volta aqui. Senta aí de novo. Como que tu vai me pagar? Eu preciso saber, né? Tu tá dizendo que vai me pagar, mas como é que vai me pagar? Não, porque eu vou trabalhar e vou te pagar. Eu vou vir aqui, que toda vez que eu juntar um dinheirinho, eu venho aqui trazer pro senhor. Entendeu? Mas tu sabe quanto é que tu me deve? Não, exatamente eu não sabia. Então ele foi lá, puxou. Mandou a guria vir lá, veio lá. Ah, tu me deve, sei lá, o escúcio hoje. Fazer comparação, mas era um valor considerável, era um bom pouco. Certo. Sei lá, vamos falar assim, 10 mil reais, que era dinheiro demais para mim na época. Ele falou, tu me deve isso aqui. Tu vai pagar? Vou te pagar. Não, mas eu quero saber como que tu vai me pagar. Eu vou trabalhar bastante e eu vou te pagar. Não tinha outra coisa para falar para ele. Ele olhou e disse, tá, eu acho que tu vai me pagar mesmo. Ele disse assim, eu acho que tu vai me pagar mesmo. Eu saí de Bento para ir lá e mostrar a cara. Tu vai me pagar mesmo, mas tu não vai conseguir pagar como tu pensa que vai me pagar. Eu vou te fornecer mais um produto para ti. Tipo, eu devia 10, o cara me tipo mais 3 mil. Eu vou te dar 3 mil e tu vai me pagar. Como assim? Não, chamou a funcionária, ó, libera para ele. Cara, eu botei aquele tecido na gaveta daquele homem e vim para Bento. Era tecido, não era roupa pronta. Não, tecido para fazer. Rolo, meia malha. E deixa eu falar uma coisa que ninguém sabe. Isso é para ti. Sabe quem é que fazia as roupas? Eu. Tu cortava. Quando a minha loja queimou, eu tinha todas minhas roupas, a minha pasta que eu trabalhava, as roupas que eu fazia, que eu vendia, eu tinha deixado tudo para a história da empresa, eu tinha lá. Eu cortava e costurava. Eu saía de dia para vender, de noite eu ia costurar moletom e cortar. Fazia camiseta, tudo. Eu fazia. Eu e a mulher. Eu costurava e costuro até hoje, porque eu aprendi, nunca fiz um curso, nunca fiz nada, mas eu tive, porque eu não tinha como ter empregado. Então eu fazia e continuei vendendo e atendendo nas lojas. Mas enfim, paguei o senhor, ele me forneceu por muitos anos, até enquanto eu tive malharia, ele me forneceu. E tu lembra que eu falei atrás que eu tinha dado crédito para uma pessoa? Eu tinha dado crédito para uma pessoa, uma loja aqui muito próxima de nós, onde nós estamos, que se chamava Loja A Solução. A Loja A Solução. Muita gente ainda, claro, faz muitos anos, mas o pessoal lembra. Sabe onde é que era essa loja, Escúcio? Onde tem hoje a Receita Federal, aqui na 13 de Maio. Sei. Ali tinha uma casa antiga que tu lembra. Tinha uma garagem de carro. E o rapaz tinha uma lojinha ali, naquela garagem. Uma garagem de carro.
Era uma garagemzinha pequena, uma Bem portinha pequena. Ficou até um bom tempo atrás. Eu lembro dessa loja. Pronto. Do lado da floricultura. Isso, pronto. Era aquilo ali. E esse rapaz, eu tinha dado um crédito para ele e eu vinha cobrar. E ele começou a ter dificuldade. Enfim, ele tinha a loja muito pequena. E um dia ele chegou para mim e disse: cara, tu quer saber de uma coisa? Para de vir me cobrar. Compra a minha loja. E eu desconto a tua conta e pronto, eu não quero mais loja. Eu digo, mas eu digo, pô, eu tenho que receber. Aquilo sim, naquele dia lá eu já senti, eu já comecei a sentir o tato assim do negócio. Aí comecei, eu digo, ali porque sim. Até então tu estava lá no progresso. No progresso, sim. Tu entende? Ali eu juro assim que eu já senti. Quando ele disse, compra essa loja, aí o tino comercial entrou ali em mim naquele momento. Aí eu já vi futuro. Eu digo, cara, já passou na minha cabeça. Eu tô fazendo moletomzinho lá de noite. Tô vendendo nas lojas aí dos bairros. Eu vou vender só na minha loja. Agora eu vou ter uma loja. E disse, não, eu compro mesmo a tua loja. Quanto é que tu quer? Eu vou arredondar 20 mil reais. 20 mil reais. E adivinha se eu tinha dinheiro? Não tinha dinheiro, mas eu tinha um talão de cheque rosa do Banco do Brasil. Quem é que não lembra, né? Que o Banco do Brasil tinha o cheque ouro e tinha o rosa. Aquele rosa significava nada, só que tu tinha uma conta. E sabe qual era meu limite? Zero. Aí eu digo, eu te compro a tua loja assim. Eu te dou 20 cheques. Tipo, era 20 mil, eu te dou 20 cheques de R$1.000 cada um. Ele devia uma parte desse valor também? Me devia uma situação e eu fiz essa proposta. Eu vou falar com a mulher. Se a mulher aceitar, eu vendo. E eu tenho um agradecimento enorme a essa mulher. Porque além dela aceitar, ela ficou comigo nessa loja uns 4 meses. Te ajudando, dando as dicas. Me ajudando, me dando as dicas que eu não sabia absolutamente. Ali no lugar. Ali no lugar. Uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme. Hoje eu estou morando em Santa Catarina. Sempre que posso, visito. Então, aí começou a história, depois de tudo isso, do Ceará ter loja. Porque até então eu não... E qual era o nome ali quando tu comprou? A Solução. Tu manteve o nome? Mantive. Isso eu não tenho até hoje, eu não sei nem por quê. Porque realmente foi a solução. Aí comecei a fabricar e vender lá, e logo em seguida vi que fabricar não tinha que fabricar não tinha um menor sentido. Tu entendeu? Aí sim, quando eu comecei a fabricar para a minha própria loja, e eu vi que a fábrica não tinha sentido. Porque eu pegava um ônibus, ia a Santa Catarina. Tinha tudo pronto. O meu custo de uma calça de moletom aqui, vamos supor, hoje o meu custo de uma calça de moletom era R$30, eu comprava essa calça Santa Catarina por 20. Tu entendeu? E talvez com uma qualidade melhor, mais bem produzida. Muito melhor, disparado, tu entendeu? Então, assim, passei por alguns perrengues com negócio de fábrica, sem ter condições de ter fábrica, tipo o exemplo aí, para tu ter uma noção, tem uma pessoa que mora em Bento, não tem mais loja, infelizmente, meu amigo, nós se encontramos quase todos os dias aí no final de dia, que a gente vai... Se encontramos quase um dia. Então, na época, quando surgiu o tal do coto, quem sabe, calça de coto, era uma febre. E eu comecei a fabricar calça de coto. Mas para se fabricar calça de coto, mesmo na época, tu tinha que usar a linha elástica também. Tá? Mas eu não tinha essa ferramenta, essa máquina. Eu não tinha como. Fazer. E eu fazia as calças de coto com a linha... Que não era, imagina. Com certeza. Ficava uma beleza. E eu vendi para esse senhor uma bela remessa de calça de coto. Com linha que não era elástica. Que não era. Meu Deus, e ele vendeu para as mulheradas e quando... As calças só voltando. Quando a mulher abria tudo. Abria tudo, né? Rapaz. Aí, todo feliz da vida, vinha um dia visitar o rapaz aí. Fazer reposição. Ele mandou entrar. Entra aí. E puxou a costinha. Cara, ele foi assim embaixo do balcão. Puxou as calças. Ele puxou tudo aquilo. Ele me surrou com aquelas calças. Ele enfregava na minha cara. É isso que tu quer me vender? É isso que tu me vende? Ele me deu uma surra com aquelas calças. Mas tudo foi ensinamento, né? Será? Porque dessas coisas tu deve ter tirado cada lição. Imagina. E aí a esposa veio lá e me, por favor, tal. E ele me jogou. E eu saindo na rua.
Eu saindo da loja, ele joga nas Tu calças não atrás tinha de ainda mim. a loja, a solução. Tu já tinha a loja. Não, Não. desse caso não. Tava E produzindo. eu saindo da loja dele, ele jogando as peças em minha Não acredito, na rua? Sim, esse rapaz tá aí, eu vejo ele todo dia. Mas tu te dá bem hoje com ele. Não, sim, entendi perfeitamente Claro, que ele imagina. estava correto. Eu que não era não tinha, eu estava querendo fazer o que não podia fazer, Certo, né? Então, claro. enfim, esses perrengues eu passei isso, outras coisas, tu entendeu? Uma série de outras coisas fantásticas, isso veio como ensinamento. Mas ali quando tu quando tu comprou a loja, tu começou a te estabilizar, digamos assim. Perfeito. A vida começou a melhorar, Sim. tu sentiu que estava estabelecido. Sim. E dali até a abertura da Soberana foi quanto tempo? Mais ou menos. Ah, sim, isso, Pô, cara, porque tu saiu daquela lojinha ali que tinha o quê? 15 metros quadrados, 20? é. E tu tem uma loja hoje que é um... Sim, aí como eu te disse, naquele dia entrou o tino comercial, alguma coisa me tocou, porque a primeira coisa que eu comprei a loja, a primeira coisa que eu fiz foi fechar a fábrica, se é que podemos chamar de fábrica, né, que era A malharia, né? enfim, uma coisa muito, 3 máquinas, uma costura reta, Bem rudimentar, um overlock, bem rudimentar. e tal, uma coisa, o mínimo do Cara, mínimo. mas eu não sabia que tu botava a mão na costura também. E te garanto que É, hoje. pouquíssima gente sabia disso. Não, nem meus filhos, eu acho que legal. talvez não saibam. Hoje, se nós estiver aqui, eu faço qualquer costura, eu corto. Hoje, além da loja, tu tem mais algum empreendimento, assim? Sim, Não precisa dizer também se não quiser, tá? Não, Mas tu tem outros investimentos além da loja. sim. A gente trabalhou muito, né? Certo, Expulso. A gente claro, trabalhou claro. muito, tu entendeu? Sempre fui um cara muito econômico, um cara muito simples, né? Um cara sem luxo, sabe? E sempre muito focado no trabalho. Legal. Sempre. Bacana. Então, valorizei sempre as minhas lojas, sabe? Investi tudo que pôde. E o que não pôde também, né? Em 80, em 90 e 2005, 2006, né? Se lembra, né? Quando eu estava muito bem, achando que estava estruturado, aí sofri um baque danado, que foi, né, minhas lojas que pegou fogo naquela infelicidade lá. E lá então, consumiu muito da loja, praticamente tudo. Eu fui a zero. Sobrou nada. Nada, eu fui a zero, né? Na época, é uma coisa, então surgiu, porque o cara tinha seguro e tal, e na verdade, meu Deus, se eu tivesse, né? Eu tinha seguro do prédio, né? Do prédio eu tinha, porque é obrigado no contrato, quando tu hoje faz hoje antigamente também, quando tu faz o aluguel, era obrigado a fazer o seguro, então o que eu tinha era o seguro do prédio. Eu fui a zero de novo. Teve que recomeçar. Aí conheci depressão, Poxa aí eu vida. conheci os amigos, tá? E foi aí também que foi um divisor de águas, porque eu conheci muita coisa naquele período, um período de 9 meses. Conheci os amigos, eu conheci meus fornecedores, eu conheci depressão, eu conheci maldade, eu conheci tanta coisa que eu não queria conhecer, tu entendeu? Demorou muito tempo para recomeçar a 9 loja. meses. Quase um ano, cara. 9 meses. Peleando, lutando. Eu fiquei... Passando eu fui a dificuldade, zero. certamente. Eu fui a zero e além de a zero, como diz a música lá, né? A maldade de pessoas boas, sabe? Ou a bondade, né, de pessoas má. Isso foi muito cruel comigo na época, porque o pessoal disseram que eu tinha seguro, eles inventavam que uma série de história, tu entendeu? E essas coisas chegavam e virou aquilo que mais que me... Era isso que, sabe, tu tá num furacão daquele e tu ser obrigado a ouvir brincadeiras, coisas horríveis, né? Que isso é inerente ao ser humano, como o ser humano tem essa capacidade, né, Escúcio, de essa sensibilidade de fazer as coisas pro lado perverso da coisa, sabe? Aquilo que é do lado ruim parece que é do interesse de todos. Quando tu quer fazer uma coisa boa, parece que ninguém tem vontade, tu convida alguém para fazer algo bom, as pessoas não, sabe, não tem força. Tu vai falar uma coisa bonita de alguém, as pessoas parece que nos olhos não brilham, mas quando tu vai falar muito mais fácil às vezes acreditar numa mentira, numa maldade do que na verdade. Aí a gente vê, sabe, eu tô falando aqui que fulano de tal é uma pessoa maravilhosa. Sabia que fulano é de... Aí os olhos brilham. Né? Vem cá, senta aqui, sério. Conta, pai. Eu sabia que sabe tinha que isso. Eu tenho conversado muito nos últimos dias aí com algumas pessoas, e hoje 2 pessoas nós estávamos falando, né, sobre o ser humano, né?
E nós falávamos exatamente isso. E o que se ouvia quando deu Covid? Nós vamos sair disso, o mundo vai ser diferente, as pessoas vão ser diferentes, né? Vai ter um novo normal. Cara, o ser humano parece que ele vem piorando, né? Olha as guerras mundo afora, olha o nosso país, as coisas que estão acontecendo aqui. Como é complicado, né? E agora tu tocou nesse assunto, realmente, o grande mal do mundo e também o bem é o ser humano. Sim. Só que tem isso, parece que as pessoas às vezes preferem as coisas ruins, como tu falou, a fofoca. Eu vou te falar tal coisa, senta aqui, então me conta. É isso. Interesse fantástico, né? Pois é. Então, assim, mas faz parte, tudo isso faz parte, a gente tem que entender, mas só voltando uma questão, então eu fui a zero, mas eu tinha na época, quando a minha loja queimou, vamos supor assim, 70% do que eu vendia era uma época que circulava muito cheque. Muito. Era cheque, nós trocava cheque para tudo era cheque. Fornecedor era uma coisa fantástica. E o cheque funcionava que era um relógio, então assim, eu tinha muito cheque na minha loja, de cliente, pessoa que comprava 30, 60, 90, 120 com cheque. Eu tinha muito. Eu tinha um cofre lá no meu escritório. Cheio de cheque. Tinha muito cheque, muito. E aquele fogo foi tão grande, os documentos, todos meus documentos estavam lá dentro daquele cofre. E quando passou tudo aquilo, eu digo, eu tinha, não, mas meus cheques estão lá. Meus documentos estão lá. Minhas escrituras estão lá. Minhas fotos do importante que eu tenho tá lá. Então, eu mesmo, tudo aqui que eu não podia entrar, porque os bombeiros não deixaram eu entrar, mas está lá. Mas eu lembro quando eu fui autorizado a entrar, eu fui dar e coloquei o segredo do cofre. Quando eu abri o cofre, realmente estava lá tudo. Mas só em cinza, uma coisa fantástica. Essa cena não sai da minha cabeça. Quando eu abri o cofre, aquilo virou pó. Ele estava de tanto calor, tudo aquilo estava queimado, mas ele se manteve assim. Incinerou dentro e... Quando eu abri, virou. Dizer isso para quê? Então, vamos supor, uma suposição. Eu talvez tinha lá uns 1.000 cheques, talvez. Tu sabe quantas pessoas apareceram para me pagar o cheque? Eu tenho anotado. 8. 8 cidadãos de Bento, pessoas, vieram lá, me procuraram e disseram: Ceará, eu comprei na tua loja, eu dei esse cheque e eu sei que queimou. Eu quero te pagar. 8 pessoas. 8 pessoas eu tenho anotado. As pessoas, não, mas aí, não, eu quero pagar. 8 pessoas. Do universo desse tamanho. Aí foi aí que eu conheci muita coisa. Isso aí, eu conheci muita gente, muita coisa, muita maldade. Entendeu? Eu conheci uma coisa boa também. Não existe só coisas más, tem coisa boa. Meus fornecedores sumiram tudo. Sabe por quê? Porque não vende, que esse não volta mais. Não vai se reerguer. Não vai se erguer. Tá? Não vai se erguer. Entendeu? Deu vontade nessa hora de largar tudo e ir embora? Sim. Voltar pro Ceará? Sim. Tu pensou? Pensei, cara. Eu pensei. E quando bateu, porque até então eu achava que depressão era coisa, como é que diz lá no Ceará, o pessoal diz, na época, né, claro que isso depressão é coisa de liso. Os caras lá no Ceará falam, liso é pessoa que não tem dinheiro. Porque aí os caras, tu vai questionar o pessoal naquela época no Ceará, você já viu o cara que tem dinheiro, tá com depressão é coisa de liso. Então, eu pensei, quando veio todo o sofrimento, toda aquela maldade e tal, eu digo, vou embora. Eu não tenho mais o que fazer, eu já dei tudo que tinha que dar. Entendeu? Mas eu devo isso a uma pessoa que eu não fui embora. Porque veio pessoas lá me procurar para fazer coisa errada, tipo, eu vou te pedir a tua falência, porque eu comprava crédito e eu devia muito. Devia muito. Como devo hoje. Minha empresa é uma empresa que vende a crédito e compra crédito. Eu tenho dívida, faz parte do meu negócio. Mas eu tenho dívida, mas eu tenho capital. Então, é meu negócio. Na época, o meu capital foi todo. E apareceu algumas pessoas, amigos, não, eu vou te falir, eu vou entrar com processo e tu não precisa pagar ninguém. Essa proposta também eu recebi e eu disse, não
não vou aceitar, eu prefiro ir embora, não vou aceitar. Não vou aceitar. Tanto é, eu fiz questão de falar no início da nossa conversa que o nome da minha empresa é o mesmo de quando eu tinha a empresa que eu abri quando cheguei aqui. E é um orgulho para mim. Jamais ela vai ser mexida enquanto eu estiver por aí. Porque é um orgulho, é minha vida, é minha história. Minha história não vai ser manchada. Não vou deixar que isso nunca aconteça. Entendeu? Eu tenho muito orgulho da minha história. E quando eu estava muito mal e que todos os meus fornecedores, pessoas que... E um dia nesses 9 meses eu tinha uma lancheria, onde eu tenho uma Globo Esporte hoje, não sei se você consegue lembrar. Então eu tinha uma lancheria ali na frente, que um parente que cuidava para mim. Quando queimou essa loja, a única porta aberta que eu tinha era essa lancheria. Aí eu dividi essa lancheria em 2 e coloquei lá, porque como eu tinha crediário também, né? Eu tinha cheque, mas eu tinha crediário. Aí abri essa porta para as pessoas pagar o crediário. E ali eu comecei a vender algumas coisinhas. Mas é um espaço muito pequeno, era muito pequeno. E eu tô ali. Isso era na frente da Globo. Não, é onde é a Globo. Onde é a Globo? Ali era a lancheria, ali eu tinha a lancheria. Aí ficou a Globo. Quando voltei, ficou a Globo. Aí um dia eu tô ali, na praça, olhando. A loja queimou em fevereiro. Então isso era verão, mas era época de comprar inverno, que logo começava o inverno. Eu não tinha como começar. Um dia eu tô lá de frente à loja, de braço cruzado, como eu tô aqui, estaciono um caminhão. E o cara vem reto lá em mim, um monte de nota. Assim. Eu digo, o que é isso? Mandaram te entregar aqui. Eu digo, não, calma aí. Que isso, tá louco? Não tenho mais loja. Que bom, isso é um erro. Pego o telefone e ligo pro representante, que não veio me visitar todo o período, não apareceu. Aí eu liguei. Era um cara que já te vendia. Que já me vendia, o único. Só conhecia, teve um. Sabia o que vendia na loja. Sabia. Sim. O único. É a coisa boa, sabe? Eu tô falando a coisa boa. Aquele caminhão com muita mercadoria que não cabia nem onde eu tava. Aí eu liguei para eles. Até vou fazer a questão de falar o nome dele. Seu Inácio Fossa, de Santa Cruz do Sul. Eu liguei, seu Inácio, o senhor se enganou. O senhor sabe que queimou minha loja, eu tô falido. O senhor me fazer isso aqui, olha a brincadeira que o senhor tá fazendo comigo. Escúcio, é como se fosse agora 100 mil reais hoje. Chegar nota de 100 mil reais pro cara que tá falido. 100 mil reais. De mercadoria para ser entregue. Isso. Eu liguei para ele. Seu Inácio, o senhor tá brincando comigo. O senhor sabe que queimou minha loja? O senhor não tá sabendo? Ele estou sabendo. E não fui aí te visitar porque eu não tive coragem. Mas eu não tô te fazendo nada. Como não, seu Inácio? Sabe o que o senhor fez? Eu disse, não tô fazendo nada. Isso aí é o pedido que tu fez no ano passado. Tô repetindo o pedido. Eu tô repetindo e já paguei. Não, seu Inácio, não vou aceitar, não. Tu vai aceitar porque eu já paguei. Tu não deve nada pra fábrica. Eu paguei. Aí pronto. Aí, Escúcio. Aí foi embora. Depressão, tristeza, falta de vontade. Aí eu explodi de novo. Não. Se alguém acredita em mim, como é que eu não vou acreditar eu? Como é que eu não vou acreditar? Aí, cara, aí fui pro abraço de novo e, graças a Deus, reabri a minha loja. Foi um sucesso absoluto, assim, a minha abertura da Soberana com show. A prefeitura, na época, permitiu que eu fechasse a rua, não sei se tu lembra. Eu lembro. Tu entendeu? E foi uma loucura, me arrepio todo, porque eu devo a esse senhor, ainda mora em Santa Cruz do Sul, de vez em quando vou visitar ele não está muito bem de saúde, mas aquele homem foi assim, olha, o recomeço, né? Não é que eu ia recomeçar com 100 mil, mas aquilo foi uma bomba, assim, um foguete atrás de mim, né? Para mim começar tudo de novo. Nós falamos da história da tua empresa e do teu sucesso como empresário. Eu quero saber, cara, porque eu sempre te vi como um cara que ama Bento Gonçalves, que talvez
e talvez eu vou falar uma coisa que não é, mas eu vejo em ti alguém que é muito mais Bento Gonçalvense do que cearense, talvez, e muito mais Bento Gonçalvense do que pessoas que nasceram em Bento Gonçalves, que gostam da cidade, que batalha pela cidade, que, enfim, está sempre envolvido em várias causas, não só as políticas, mas quando se fala em política, tu está investido em uma série de outras causas, né? Querendo o melhor para as pessoas, querendo melhor saúde, melhor educação. E o teu envolvimento com a comunidade, tu é um cara que gosta de Bento Gonçalves, né? Por exemplo, tá aí uma coisa que eu não sabia, que tu me falou, tu é muito envolvido com a questão dos esportes, né? Ali que surgiu o Ceará, foi isso? Isso, exatamente. Escúcio, isso é uma vontade, isso é um desejo, corre no sangue, sabe? Eu gosto de estar envolvido com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas sempre, sempre, sempre. Para mim não ajudar uma pessoa que me impede alguma coisa, cara, é muito difícil para mim não ajudar. Claro que às vezes as pessoas pedem algo que a gente não consegue, mas isso está no sangue, eu gosto de comunidade, eu gosto de esporte. Eu não gosto de Bento, eu amo Bento, né? Eu amo Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é tudo na minha vida, tá? Eu não consigo me imaginar, porque eu cheguei aqui uma criança, tu entendeu? Eu cheguei aqui, eu não tinha, como eu te falei aqui no início, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus. Se eu construir algo, eu devo a essa cidade. A minha família, eu devo a essa cidade. A educação dos meus filhos, eu devo a essa cidade. Tu entendeu? E eu tenho feito de tudo e vou fazer de tudo para honrar tudo que Bento me deu. Tá? E quero devolver da melhor forma possível. O dia que tiver uma oportunidade de devolver da melhor forma, eu vou fazer de tudo. Quero devolver com a educação dos meus filhos. É uma forma de devolver. Tá? Meu filho hoje está se formando médico. Eu quero que ele venha trabalhar em Bento. A minha filha é dentista, trabalha em Bento. Tá? Porque eu brigo por isso. Eu brigo por isso. Eu sou envolvido sim com comunidade, com esporte amador, que foi aí onde surgiu o nome Ceará. Porque quando as pessoas... Tá, mas quem é esse cara? Tu é da onde? Eu não dizia, não sou de Quixadá, sou de Fortaleza. Eu deveria ter dito, não, sou de Fortaleza. Hoje eu era conhecido como Fortaleza. Mas tava na minha... Tu é da onde? Sou do Ceará. Então põe o Ceará. Vem cá, Ceará. Então virou Ceará. Jogava bem, joga bem. Campo. Que posição tu joga? Atacante. Goleador. Goleador, aí, tu entendeu? Então, legal. Assim, tem uma história fantástica no esporte. Então, eu sou conhecido no interior inteiro, mais pelo esporte, até pelas minhas empresas, né? Fui presidente de clubes do interior, vários clubes, né? Tem uma história linda em São Pedro, 6 anos consecutivos, campeão da Liga Municipal, sabe? Uma loucura, uma comunidade fervente, uma comunidade maravilhosa, São Pedro. Tu entendeu? Vale Aurora, tu entendeu? Fui presidente lá no Vale Aurora, construímos lá uma história também que nunca ninguém tinha construído. Vale Aurora é o que? Ipiranga? Não? Qual é o clube lá? É Vale Aurora. Vale Aurora mesmo. No Vale. Então hoje pertence ali o Vale dos Vinhedos, né? Então assim, uma história linda lá no Vale Aurora, chegar ali, o pessoal fala, Ceará, tu veio aqui, o meu avô já jogava futebol, meu bisavô, nunca ninguém conseguiu fazer isso que tu fez aqui, né? Juntamente com a comunidade de São Pedro, nós levamos lá, né? Eles também falavam, a gente ia lá, meu avô, era o sonho do meu pai, era ter um título, nunca tinha conseguido, agora nós temos lá, tá lá em São Pedro, vai na comunidade, tá lá minhas fotos lá, tu entendeu? 6 campeonatos de futebol, seguido, sabe? Uma coisa linda, a comunidade envolvida, tu entendeu? Isso me dá prazer, tá? Se tinha uma coisa que eu deixava de fazer qualquer coisa, até muitas vezes de trabalhar, para se envolver no esporte. Legal. Tá? Conheço todos os campos de futebol, todas as comunidades, eu estou falando todas, do interior de Bento, onde tu me perguntar. E todas as pessoas, na sua maioria, me conhecem. Não tem como não me conhecer. Tu entendeu? Então, eu tenho essa paixão por Bento. Às vezes eu vou para Fortaleza, para o Nordeste. Vai bastante para lá? Vou, por causa da minha família, né? A gente, mãe, irmão, tal, a gente tem... Nossa, tem muita saudade deles. Eu te pedi uma coisa em particular, depois a gente volta a essa questão do futebol. Tu conseguiu, digamos assim, estruturar a tua vida aqui, conseguiu, bom, tô estabilizado.
quanto tempo depois tu voltou para lá pela primeira vez e se tu já chegou lá com a vida já estável, assim, teu pai estava ainda vivo nessa época? Meu pai veio. Como é que ele veio antes de tu ir ou não? Tu foi para lá antes? Depois? Não, eu fui antes, depois trouxe ele várias vezes. E chegar lá numa condição melhor, tu te lembra dessas situações assim? Ou? Sim, eu lembro sim, mas assim, sempre eu fui muito discreto. Tá certo. Eu sempre fui muito discreto. Até para meus pais também, tu entendeu? Na verdade, eu nunca nem falava com meus pais como é que muito pai... daqui. Não. Como é que tu tá? Pai, tô bem. Mãe, tô bem. Tu entendeu? Então o pai veio saber mesmo da minha realidade e minha mãe quando eles vieram. Foi a maior surpresa, tu entendeu? Então a minha mãe e meu pai era muito, sabe? Mas a minha mãe pegava e... Mas é teu mesmo? Filho, é teu mesmo isso aí? Essa loja é tua mesmo? Ela me pegava e me fazia esses questionamentos. E meu pai muito sério, sabe? Assim, parecia que não era verdade. Mas eles foram entendendo, tu entendeu? Que legal, que bacana. Tu entendeu? Eles foram entendendo. Emociona isso. Poxa vida, marca, né? Umas coisas que a gente aprende. Eu aprendi muito com sofrimento, tu entendeu? Eu aprendi muito com meu pai. Eu trouxe lição do meu pai que todos os santos dias eu penso em passar, se eu consigo passar. Eu não queria passar o que meu pai passou para mim, tudo que ele me passou. Eu queria passar só 50%, meus filhos. Porque eu tenho certeza absoluta, se eu conseguir, ou se eu estou conseguindo passar 50%, os meus filhos vão ser felizes, vão ser pessoas do bem, sabe? Eu não tenho a menor dúvida disso. Se eu conseguir passar 50% daquele, às vezes eu digo, aquele sertanejo, aquele índio, o que ele fez para mim, não só para mim, para todos os meus irmãos, ele não tinha noção, era impossível ele ter noção do que ele fez por nós, mas ele fez da forma dele, tu me entendeu? Da forma dele ele fez coisas fantásticas que eu agradeço e agradeci ele, porque o pessoal disse, pai, obrigado, o senhor que fez tudo isso. Não, filho, não fez nada, fez, foi o senhor, eu não seria capaz se não fosse o senhor. Entendeu? Claro, a minha mãe também, mas a gente sempre foca no pai, porque ele era o exemplo do bem, né? É um homem simples, da roça, mas do bem, um homem muito honesto. Eu nunca vi ninguém xingar meu pai, eu nunca vi ninguém dizer que meu pai fez uma coisa errada, eu nunca vi meu pai tomar uma cachaça, eu nunca vi meu pai tomar uma cerveja, eu nunca vi meu pai fumar um cigarro, nunca vi meu pai xingar um filho, meu pai nunca xingou, meu pai nunca deu empurrão num filho, meu pai nunca puxou a orelha de um filho, meu pai nunca puxou o cabelo de um filho. Mas o homem era brabo. Quando ele pegava Escúcio... Só um olhar já... Não, Escúcio. Hoje eu posso falar, e hoje é uma coisa louca, mas meu pai, quando ele era o seguinte, quando ele pegava, ele resolvia. Mas não te xingava, não tinha xingamento, não tinha humilhação, não tinha nada, mas ele batia em nós. Para educar. E é uma coisa que eu não lembro, que eu não vou esquecer nunca, claro, evidentemente que essas coisas a gente não vai passar para os nossos filhos. Eu quero passar, aquilo era uma forma que ele tinha. Certo. Da onde veio, eu não quero saber, mas ele agia daquela forma que eu não condeno ele por isso. Não vou fazer. Mas eu acho que ele estava certo. Eu acho que ele estava certo. Eu não acho. Eu tenho certeza. Tá? Então... Aquele homem me deu muitos exemplos maravilhosos, que eu também não entendi. Eu só vim entender depois que eu estava aqui. Quando as coisas vinham para mim, eu olhava. Não, isso não. Mas não era eu que estava falando, era meu pai. Teu pai. Educação, né? Educação. Tu joga ainda futebol hoje? 55 nas costas, ainda dá pra bater uma bolinha de vez em quando ou não? Escúcio, sim, cara. Veteranão? Veterano, mas eu fiz uma cirurgia em 2016. Em 2016 eu fiz uma cirurgia porque me machuquei exatamente no futebol. E meio que isso me tirou de circulação, mas tenho muita vontade. Legal. Acho que vou voltar aí. Legal, cara. Entendeu? Conheço todo mundo do futebol, o pessoal me chama, vem Ceará, tal. Cara, é muito bom. Eu só quero dizer assim para ti e para todo mundo, é muito bom estar em Bento, muito bom ter os amigos que eu tenho em Bento, sabe? Se eu tenho algum inimigo em Bento, pelo amor de Deus, me desculpa porque eu não conheço, eu não sei se tem.
Eu não sei se tem, mas a gente pode, de repente, por alguns motivos, machucar alguém ficar chateado, mas eu não tenho, sabe? Eu não tenho. Eu cumpro as minhas obrigações de cidadão e faço questão de cumprir. Não tem certas coisas que eu não me dou o direito, sabe? Discurso de forma alguma. Eu não me dou o direito nem de pensar em fazer algo que não seja certo. Isso não é nada de especial. Legal. É uma obrigação de eu fazer as coisas certas. E nesse período veio alguns familiares meus para cá, né? Os familiares, e é uma luta constante de passar para eles. Cuido de perto, sabe? Explico para eles de perto, entendeu? Não permito, não tenho, o pessoal tem que seguir sabe? Claro que uma hora a gente pode até perder o controle, mas aqui, todos os parentes que eu tenho aqui nunca me causou. Tem bastante. Veio bastante, veio alguns aí. Veio, porque isso é uma coisa de nordestino, tá? É uma coisa de nordestino. Nordestino tem essa, não é, vou dizer, esse defeito, tá? Que o nordestino não pode estar bem em algum lugar que já quer trazer os parentes para eles ficar bem também, tu entendeu? Isso eu acho que é defeito. Certo. Entendeu? Mas aqui eu tenho um irmão meu que está comigo aqui. Foi o primeiro que quando eu botei os pés no chão aqui, eu digo, mano, vem que aqui dá para pisar também. É mais novo. É mais novo que eu. Tá aí, também é comerciante hoje, tem lojas aí. Legal. Trouxe 2 sobrinhos. Legal. 3 sobrinhos que tá comigo. Tu entendeu? Todos formaram já família em Bento também. Bacana. Um pessoal bem tranquilo. Bacana, cara, bacana. Eu te digo, olha, quando eu comecei a fazer o Escusselcast, que eu pensei em fazer algo para conversar com pessoas, bater papo, como nós fizemos hoje, esse era o objetivo, Ceará. É tu falar sobre a nossa gente, falar sobre as pessoas daqui, claro que eventualmente uma pessoa de fora ou outra, mas tu enaltecer, sabe, esse espírito empreendedor, batalhador das pessoas, contar histórias de sucesso, às vezes de tropeços também, né? E eu te confesso que eu fiquei muito feliz de te receber aqui hoje. Fiquei assim, ó, lisonjeado de tu disse, quando eu te convidei, tu disse, não, eu vou lá, faço questão. E eu tô muito feliz de ouvir a tua história, de conhecer a tua história, de ouvir coisas que talvez tu não tenha falado para ninguém ainda. E te agradeço muito, Ceará, por estar aqui, tá? Engrandece muito o Escusselcast e a tua participação. Vou passar a palavra para ti te despedir aí do pessoal, né? Mais uma vez te agradecendo por ter estado aqui conosco. Primeiramente, quero te agradecer o carinho, né? A lembrança, né? Isso nos deixa muito felizes. Vou passar isso para minha família, para meus filhos, dizer, né? O tamanho da alegria de estar aqui contigo, contar um pouco da minha história, claro, evidentemente que tem muito mais coisas que a gente poderia, mas o tempo eu precisaria ficar aí, porque a história, como eu te falei, né, são 33 anos de uma luta, né, que não terminou, é uma luta que continua claro. E sempre lutando e persistente sempre, continuamos passivo de erro, mesmo com a experiência, faço isso para meus filhos, passivo de erro, mas passivo de acerto, tá? E fazer de novo. Agradecer do fundo do coração, tá? Bento Gonçalves, falando isso, eu estou falando do seu povo, da sua gente, que eu adoro de paixão. Não sei como seria a minha vida se não fosse Bento Gonçalves. Não sei. Não estou aqui sendo, né, nenhuma demagogia, tanto é que eu estava falando antes, se eu vou de volta para minha terra, eu fico lá 4, 5 dias, não tenho que voltar para Bento, tá? Ah, mas o que tu está fazendo aqui? Não, é aqui. Aqui eu me sinto bem, aqui em cada esquina, tu entendeu? Eu conheço, então é um agradecimento do fundo do coração, do fundo da minha alma, por tudo que eu recebi em Bento. Aqui é maravilhoso, tu entendeu? Falo isso assim, tenho oportunidade. Quando converso com meus filhos, falo dessa importância da alegria, da satisfação, da sorte de estar em Bento. Tá? Legal. Da sorte de conhecer pessoas como você. Bacana, digo mesmo. Conheci tantas pessoas maravilhosas, tantos empresários, amigo meu, em Bento, que eu se espelho tanto, né? E talvez algumas também se espelhem em mim, que para mim é uma alegria e o que eu posso ajudar sempre ajudo. Temos vários encontros, às vezes, do segmento ou não do segmento, as pessoas me questionando sobre a minha vida,
como que cheguei, como é que eu consegui, tu entendeu? Então isso nos enche de orgulho, né? E saber que a gente tá no lugar certo e temos por obrigação de fazer as coisas certas. Legal. Tá? Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Você que ficou ligado até o final, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, mandar o link pro amigo, para a pessoa que às vezes está reclamando de um probleminha pequeno. A gente teve aqui uma lição de vida hoje. Muito obrigado e até o próximo Escuceu Cast. Obrigado, Ceará. Obrigado, amiga.